Olá pessoal, meu nome é Roberto Suxter e eu vou falar da norma de desempenho, a BNT-NBR 15575, e a importância da mesma na cadeia da construção civil e no mercado imobiliário. A norma de desempenho foi publicada em fevereiro de 2013 e é válida para todos os empreendimentos residenciais com projetos protocolados nas prefeituras municipais a partir de 19 de julho de 2013. Ou seja, como temos um ciclo longo na construção civil, boa parte dos primeiros empreendimentos totalmente enquadrados na norma estão sendo entregues somente agora. A norma é dividida em 6 partes. Parte 1, requisitos gerais. Parte 2, requisitos para os sistemas estruturais. Parte 3, requisitos para os sistemas de piso. 4, requisitos para os sistemas de vedação vertical interna e externa. 5, sistemas de cobertura. E parte 6, requisitos para os sistemas hidrossanitários. Cada parte da norma foi organizada por elementos da construção, percorrendo uma sequência de exigências relativas à segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Os requisitos de segurança da norma são desempenho estrutural, segurança contra incêndio e segurança no uso e operação. E requisitos de habitabilidade são estanqueidade, desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionabilidade, acessibilidade e conforto tátil. E os requisitos de sustentabilidade são durabilidade, manutenabilidade e adequação ambiental. Para todos os critérios incluídos na norma, foi estabelecido um patamar mínimo de desempenho que deve ser obrigatoriamente atingido pelos diferentes elementos e sistemas da construção. Para alguns critérios são indicados outros 2 níveis de desempenho, intermediário e superior, sem caráter obrigatório. Quem não especificar nada em projeto está obrigatoriamente atendendo o desempenho mínimo. Mas o que realmente muda na cadeia da construção civil e no mercado imobiliário? Eu vou falar hoje do impacto da norma nos principais processos presentes em uma incorporação imobiliária, como a aquisição do terreno, o desenvolvimento do produto, a execução da obra e o relacionamento com os fornecedores e a entrega do empreendimento ao cliente. Vamos começar falando então da viabilidade do empreendimento. Quando uma incorporadora procura um terreno para o seu land bank, várias variáveis são analisadas, como a localização, a vizinhança, os desníveis, custo do terreno e o preço médio de venda na região. Mas os riscos relacionados, por exemplo, ao conforto acústico. Se o empreendimento for construído junto a uma avenida muito movimentada e barulhenta, pelas exigências da norma, precisa viabilizar um sistema de vedação vertical externo, incluindo as paredes e a esquadria, para atender os requisitos de desempenho mínimo. Isso poderá gerar um aumento de custos importantes para o empreendimento. E por isso deve ser analisado antes da tomada de decisão. Assim também em relação aos riscos ambientais do terreno. Um local próximo a um posto de gasolina, por exemplo, tem elevadas chances de ter passivo ambiental no solo e na água. Mais uma vez, teremos impactos de aumento de prazo e custo para remediar a contaminação da área. O próximo passo após adquirirmos o terreno é o desenvolvimento do produto e do projeto. Este momento é um dos mais impactados com a implementação da norma na conjuntura atual do mercado. Estamos falando do papel e do escopo do projetista. Vocês sabiam que aproximadamente 83% das normas presentes e citadas na NBR 15575 são relacionadas ao projeto? A forma de atuação do arquiteto também vai precisar mudar. No caderno técnico das BRS, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura do Rio Grande do Sul, uma das primeiras associações a formar um grupo de estudos da norma e publicar um caderno sobre o assunto, diz claramente que as exigências de desempenho passarão a vir antes das questões relativas à arquitetura. Neste caso, a arquitetura é muito ligada a aspectos de criação. Passam a ser cada vez mais necessários um amplo domínio e conhecimento científico sobre cada aspecto da edificação, materiais, sistemas e técnicas construtivas, o que certamente exigirá uma constante atualização técnica da equipe de projeto. Além de estabelecer a vida útil do projeto, cabe ao arquiteto especificar materiais, componentes, produtos e processos que atendam ao desempenho mínimo estabelecido pela norma. Os projetistas deverão considerar todos os requisitos no desenvolvimento dos projetos, entre os quais desempenho acústico, desempenho térmico, lumínico, durabilidade, entre outros. Um exemplo interessante que está acontecendo em alguns escritórios de projetos de arquitetura no país é a integração com especialistas de outras áreas, para garantir que o desenvolvimento do produto ocorra em todos os requisitos necessários para um projeto completo e com qualidade. Nessa integração, participam além do arquiteto e projetista estrutural, os projetistas elétricos e sanitários e especialistas de incêndio, ar-condicionado, automação e outras disciplinas que normalmente somente eram analisadas em fases mais avançadas e por isso geravam retrabalhos em projetos e na obra.
Algumas empresas estão integrando arquitetura e engenharia dentro de seus escritórios, fato comum nas empresas de projeto nos Estados Unidos e na Europa. Os projetistas deverão se profissionalizar. Isso será muito bom para o mercado, elevando a qualidade dos projetos e, por consequência, dos produtos finais. Vamos falar um pouco de outro agente muito importante nessa cadeia, os fornecedores de materiais. Para possibilitar que os projetistas possam estabelecer o desempenho da edificação, será preciso conhecer os sistemas construtivos do mercado. Quando falamos de sistemas construtivos, precisamos entender que o sistema de vedação vertical externo inclui a parede mais a esquadria. O sistema de piso inclui a laje mais o acabamento, que pode ou não ter um piso flutuante com manta acústica. Neste caso, os fornecedores deverão especificar os requisitos de desempenho de seus sistemas e, quando necessário, deverão ensaiar junto com outros parceiros. Podemos utilizar o exemplo de um fabricante de bloco cerâmico, que deverá testar seu material junto a um fornecedor de argamassa para revestimento. Somente dessa forma teremos o resultado do sistema completo. Para que os fornecedores possam ensaiar esses sistemas, precisamos de laboratórios capacitados e credenciados e equipamentos de ponta. Por exemplo, temos apenas 2 laboratórios em todo o Brasil para avaliação do tempo de resistência ao fogo de paredes, um dos ensaios mais solicitados desde a introdução da norma de desempenho, sendo que os 2 estão localizados nas regiões sul e sudeste do país. O resto do Brasil ainda está muito carente de locais para ensaios e pesquisas. O ITT Performance da Unicinos, o único instituto técnico avaliador da região sul, tem normalmente filas de fornecedores necessitando testar seus sistemas. É fundamental que tenhamos investimento para a realização de mais ensaios para conhecer as inovações e novas tecnologias que chegam ao mercado, mas também os sistemas tradicionais que já existem. Por exemplo, quando falamos de sistemas de vedação vertical, as tecnologias como o sistema de gesso acartonado fizeram a lição de casa. Ou seja, antes de entrar no mercado, fizeram todos os ensaios necessários e conhecemos o desempenho dos vários conjuntos apresentados. Já os fornecedores de sistemas tradicionalmente conhecidos, como paredes de tijolos maciços, têm poucos ensaios e empiricamente são creditados como de alto desempenho. Na verdade, desconhecemos o desempenho de vários desses sistemas tradicionais e muitas das vezes temos surpresas desagradáveis quando ensaiamos. Definidos os sistemas na fase de projeto, vamos iniciar a execução da obra. Nessa fase, os responsáveis deverão manter os desempenhos especificados em projeto e, para isso, o controle na execução dos serviços é fundamental. Vamos ver um exemplo. Para atender o requisito de desempenho acústico mínimo em um sistema de vedação vertical interno entre unidades habitacionais autônomas, foram realizados ensaios de um sistema em laboratório. Nesse ensaio foram realizados todos os cuidados e controles para evitar perda de desempenho acústico no fechamento dos vãos, preenchimento das juntas e execução da espessura do revestimento especificado. Isso deverá ser repetido no canteiro para garantir o desempenho testado anteriormente. É preciso para isso que os controles sejam realizados e que os responsáveis sejam treinados, entendendo a importância do atendimento das especificações de projeto e, por consequência, do atendimento da norma. Em 6 de janeiro de 2017 foi publicado o novo regulamento do SIAC PB-QPH, na qual torna-se necessário que as empresas avaliadas apresentem nas auditorias evidências de atendimento aos requisitos da norma de desempenho do projeto, na qualificação dos fornecedores e no controle tecnológico da obra. O SIAC é um dos projetos do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades e tem como objetivo elevar os patamares de qualidade e produtividade na construção civil no Brasil. O que motivou as alterações foi a necessidade de induzir os ajustes necessários no sistema de gestão da qualidade das construtoras para atendimento da norma de desempenho. No canteiro de obras, a necessidade de adaptar os quadros técnicos e de trabalhadores à norma de desempenho é urgente. A mão de obra não tem sido formada com o nível que se desejava. Então as empresas do setor, junto com as entidades de classe, precisam compensar isso com cursos de treinamento. Falamos até agora de que forma a norma de desempenho impacta algumas etapas de uma incorporação imobiliária. Falamos da aquisição do terreno, do desenvolvimento do produto e do projeto, da relação com fornecedores e da execução da obra. Vamos falar agora do usuário. É ele que vai exigir dos responsáveis o atendimento da norma de desempenho. Desde a criação do Código de Defesa do Consumidor, temos visto como o cliente exige seus direitos e, em caso de satisfação, procura a justiça. É bom deixar claro aqui que, pelo artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas vigentes,
deixando claro aqui que a obrigação de atendimento à norma de desempenho. A norma traz outra mudança muito importante no papel do usuário. Quando especifica que os sistemas têm que atender a vida útil de projeto, por exemplo, 50 anos para desempenho estrutural, fica claro que para que esse requisito seja atendido, é necessário que sejam realizadas manutenções preventivas especificadas no Manual de Uso e Operação do Imóvel. Ou seja, a durabilidade das edificações e de seus sistemas passa a depender das manutenções realizadas pelos usuários. E esses são os responsáveis pelo registro e comprovação das mesmas. Para isso, o incorporador deverá garantir nos projetos, na execução e na entrega que está atendendo a norma de desempenho. Devemos entregar aos clientes manuais conforme a norma 14037, norma de Manual de Uso e Operação, com informações claras, que sejam facilmente entendidas e que ajudem os mesmos no processo de manutenção. A norma traz um novo requisito de manutenibilidade, que trata do grau de facilidade de um sistema de ser mantido sob condições de uso especificados. Um exemplo do requisito de manutenibilidade é o acesso para as manutenções preventivas de coberturas ou de fachadas. As empresas devem favorecer as condições de acesso para a inspeção predial, através da instalação e fixação de andaimes, balancins ou outro meio para a realização da manutenção. Isso deve estar previsto em projeto e entregue junto ao manual. Aqui temos uma grande mudança no processo como um todo. As empresas e os projetistas precisam pensar na vida útil da edificação e como facilitar o processo de manutenção para os clientes. E os usuários vão precisar atender às normas de gestão de manutenção e prever as equipes e principalmente as verbas necessárias para manutenções previstas durante a vida útil do projeto e do empreendimento. Bem, vimos alguns dos impactos que a introdução da norma de desempenho traz à cadeia e ao mercado da construção civil. Entendo que existem ainda muitas interrogações dos profissionais e como vamos atender a norma de desempenho. E os clientes? Já se deram conta dos seus direitos e das suas responsabilidades? Talvez o principal benefício da norma poucos se deram conta, o de nivelar o mercado por cima. Hoje, como o cliente escolhe entre um produto de uma empresa de ponta, que investe em pesquisa e desenvolvimento, e outra empresa aventureira, que se arrisca no mercado sem nenhuma qualificação? Principalmente pelo preço. A partir dos requisitos da norma, o cliente pode diferenciar produtos imobiliários através de desempenho acústico, desempenho térmico, durabilidade, vida útil. Algumas perguntas começarão a ser feitas pelos clientes. Será que o ruído que vem do apartamento do meu vizinho e tanto me incomoda atende o mínimo da norma? Será que este guarda-corpo é seguro? Será que a minha fachada com muito vidro não prejudica o desempenho térmico do meu apartamento? Com certeza, as exigências dos usuários irão aumentar. Profissionais do mercado precisarão se qualificar. Vamos subir a régua. Isso, para as boas empresas e para os bons profissionais que querem estar sempre se atualizando, é uma ótima perspectiva. Muito obrigado.